Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então eles fazem essa pergunta, irmãos, após, esses apóstolos receberem o Espírito Santo naquele cenáculo, né, no capítulo 2, que desceu o Espírito Santo. Então eles começaram a falar em línguas, e aí, então aqueles homens daquela cidade acharam que estavam bêbados, né? Então Pedro se levanta e faz a primeira apresentação de Cristo Jesus, a primeira pregação do Evangelho em Cristo Jesus, né? Então, quando eles ouviram a palavra do Senhor, a palavra diz que eles foram, aqui, lá no original, perfuraram o coração daqueles homens. Então, eles se desesperam e dizem: que nós faremos, irmãos? Né? E aqui há algo interessante para nós, né? Eu penso que cada um de nós já chegou nessa consciência, né? Que quando o Espírito Santo revelou a palavra para nós, houve um desespero em nossos corações, né? É como Isaías no capítulo 6, que no capítulo 6 lá ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele descreve aquele cenário perfeito de Deus, né? E aí então, quando ele vê o Senhor, ele se desespera, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, né? Será que já houve esse desespero no nosso coração, irmãos? Quando a palavra penetrou no nosso coração, quando a palavra transformou as nossas vidas, né? E a resposta, aqui no verso 38, diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que precioso. Então, nós vamos ouvir a palavra, nos arrependemos diante do Senhor, né? Nos arrependemos, e aí nós fomos batizados na morte, né? Esse batismo aqui não é nas águas, não, irmãos. Nós fomos batizados, eles dizem, porque o batismo nas águas não perdoa pecado, não. E aqui diz que vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados. Aonde é que foi remido os nossos pecados? Foi na cruz. Quando a nossa natureza foi colocada sobre o nosso Senhor Jesus, e nós fomos incluídos na morte com o Senhor. É o que vai falar Romanos capítulo 6, verso 3, né? Que nós fomos batizados na morte com Cristo, fomos sepultados juntamente com Ele no batismo na morte, né? Então, irmãos, e aí a partir desse ponto, quem vive em nós é Cristo, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que todas se fizeram novas, né? Então, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação de Deus, aonde eu não tenho mais que colocar a minha mente, e eu vou sempre ouvir a voz do Espírito Santo, porque a nossa mente é terrível. De vez em quando nós vamos colocar a nossa mente para funcionar. E aí o Espírito Santo vai compungir o nosso coração e dizer: olha, e aí há um arrependimento em nós. O próprio Espírito vai gerar na nossa mente um arrependimento para que nós possamos mudar de direção. Arrependimento é isso, irmãos, é mudar de direção. Então, como nós precisamos olhar e ver que precioso é, nós já fomos agraciados com esse batismo na morte com Cristo. Nós já fomos ressuscitados juntamente com Ele. E Ele veio ser a nossa vida, né? No Espírito.
Então o Espírito está conduzindo as nossas vidas para a glória dele.